E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso canal, do Propósito ainda Anual de Leitura. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 16, 17, 18 e 19 de 2 Samuel. Nós hoje estamos fazendo 191 dias que nós começamos esse plano de leitura. Se você quiser fazer parte dele, a gente está indo até os 360 dias, 365 dias, uma coisa assim, vai dar em torno disso aí. Se você quiser participar junto conosco desse período, para frente, daqui para frente, e quiser acompanhar a gente lendo as outras leituras que a gente já leu, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos ou as postagens saírem todos os dias. Aí é só você ver qual é a leitura do dia na postagem, ou então, se você tiver vontade de participar, assim, ver a leitura, alguém lendo, aí é só você abrir o vídeo, tá bom? Então a gente vai orar para a gente dar início a esse vídeo de hoje, a leitura de hoje, quer dizer. Senhor meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concedeu de poder ler a Tua Palavra. Muito obrigado mais uma vez pelo imenso prazer de poder estar lendo ela. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem nos dar graça e sabedoria para que a gente possa aprender. Eu pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Na leitura anterior, na leitura de ontem, a gente leu até o versículo, se eu não me engano, o versículo 13 do capítulo 16. Aí a gente hoje vai começar no versículo 14 do capítulo 16 de 2 Samuel, tá bom? E é a continuação do título Simei amaldiçoa Davi. Versículo 14, melhor, vai ser versículo 14 do capítulo 16. O rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao Rio Jordão, e por isso descansaram ali. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 15, que tem um título assim. Aitofel aconselha Absalão. Versículo 15 do capítulo 16. Eu não sei por que eu não fui logo ali o 14, né? Mas, enfim, vamos lá. Versículo 15. Nesse meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. Viva o rei! Exclamou. Viva o rei! É assim que você mostra lealdade ao seu amigo Davi? Perguntou-lhe Absalão. Por que não está com ele? Uzai respondeu. Estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva ao filho de Davi. Assim como fui conselheiro de seu pai, agora serei seu conselheiro. Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou, o que devo fazer agora? Aitofel respondeu, tenha relações sexuais com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai, de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão do seu lado. Então armaram uma tenda no terraço do palácio, e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, como Davi tinha dito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fossem um conselho dado pelo próprio Deus. Pronto, meus irmãos, no versículo 23 nós concluímos o capítulo 16. Agora a gente vai para o capítulo 17, que continua tendo a mesma continuação aí do título anterior, que é o Aitofel aconselhando o Absalão. Versículo 1 do capítulo 17. Aitofel disse a Absalão, permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi, ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico, e assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei, e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca, lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Pronto, pessoal, agora a gente vai para o versículo 5, que tem um título assim. Uzai contesta o conselho de Aitofel. Versículo 5 do capítulo 17. Depois, porém, Absalão disse, tragam Uzai, o arquita, vejamos qual é a opinião dele. Quando Uzai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito. Então perguntou, qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que você sugere?
Uzai respondeu a Absalão: Desta vez, o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece seu pai e os homens dele. São guerreiros valentes. No momento, estão tão furiosos quanto uma ursa da qual roubaram os filhotes. E lembre-se de que seu pai é um soldado experiente. Ele não passará a noite com o povo. É provável que já esteja escondido em alguma cova ou caverna. Quando ele sair e atacar, e alguns de nossos soldados forem mortos, a notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então até os soldados mais determinados, embora sejam corajosos como um leão, serão tomados de pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é um guerreiro poderoso e como são valentes os homens que o acompanham. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan ao norte até Berseba ao sul, tão numerosos quanto a areia da praia. Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele nem nenhum de seus homens sobreviverão. E caso Davi consiga escapar para alguma cidade, o Senhor terá todo Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai é melhor que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Pronto, agora a gente vai para o versículo 15, que tem um título assim: Uzai avisa Davi. Versículo 15 do capítulo 17. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o que Aitofel tinha dito a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele próprio havia aconselhado. Rápido, disse ele aos sacerdotes, encontrem Davi e insistam para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos que acompanham morrerão. Jonatas e Ahimaaz haviam ficado em En-Rogel, para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido que uma serva lhes trouxesse a mensagem que deviam transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em En-Rogel e avisou Absalão. Por isso, fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que estivessem ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: Você viu Ahimaaz e Jonatas? A mulher respondeu: Estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Ahimaaz saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disseram ao rei, atravesse o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos que o acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido seu conselho, selou seu juramento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Davi chegou logo a Maanaim. A essa altura, Absalão havia reunido todo o exército de Israel e conduzia as tropas até o outro lado do Jordão. Absalão havia nomeado Amasa para comandar seu exército em lugar de Joabe. Amasa era primo de Joabe. Seu pai era Jéter, um ismaelita, e sua mãe Abigail era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército israelita acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e por Maqui, filho de Aimiel, de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo para Davi e os que o acompanhavam, pois disseram: Vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos depois da longa caminhada pelo deserto.
Pronto, meus irmãos, no versículo 29 a gente terminou o capítulo 17. Agora a gente vai para o capítulo 18, que tem um título assim: A derrota e a morte de Absalão. Versículo 1 do capítulo 18. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em 3 grupos: um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e o outro sob o comando de Itai, de Gate. O rei disse a seus soldados: Também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não deve ir, disseram. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso é melhor que fiquem na cidade e nos envie ajuda se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1.000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai: Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: Vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: Eu não mataria o filho do rei, nem por 1.000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abisai e a Itai: Por minha causa, poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: Não tenho filho para dar continuidade a meu nome. Chamou-o de monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 19, que tem um título assim: Davi lamenta a morte de Absalão. Versículo 19 do capítulo 18. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixe-me ir correndo, dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos. Não, disse Joabe, não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você deve servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope: Vá e conte ao rei o que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimaas, filho de Zadok, insistiu com Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse: Está bem, pode ir. Então Aimaas pegou o caminho mais fácil, pela planície, e correu até Maanaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço, sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu: Se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles, e avisou: Outro homem se aproxima. E disse o rei:
também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Ahimaás, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Ahimaás gritou para o rei. Tudo está bem. Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse. Louvado seja o Senhor seu Deus, que entregou os rebeldes, que ousaram se levantar contra meu senhor, ó rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Ahimaás respondeu. Quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas eu não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei, e Ahimaás ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse, tenho boas notícias para o meu senhor, ó rei. Hoje o Senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? O etíope respondeu, que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos que se levantam para lhe fazer mal, têm o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava. Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Que me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Amém, meus irmãos. Terminamos aí o versículo 33 do capítulo 18. Agora a gente vai para o capítulo 19, que tem um título assim. Joabe repreende o rei. Versículo 1 do capítulo 19. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão! Meu filho! Meu filho! Então Joabe foi até o quarto do rei e disse, hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e filhas, e de suas esposas e concubinas. E, no entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora saia e vá parabenizar seus soldados, pois juro pelo Senhor que, se o rei não for, nenhum só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Assim o rei saiu e se sentou à entrada da cidade. E quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas. E em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia, o rei nos livrou de nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês demoraram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja a minha volta. Vocês são meus parentes, minha própria tribo, meu povo e minha raça. Então por que são os últimos a receber o rei de volta? E Davi pediu que dissessem a Amasa, você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente se de hoje em diante você não se tornar comandante de meu exército em lugar de Joabe. A mensagem de Davi convenceu as autoridades de Judá e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei, volte para nós e traga todos que estão com o Senhor. Pronto, agora a gente vai para o versículo 15 que tem um título assim. Davi volta para Jerusalém. Versículo 15 do capítulo 19. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao Rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gera de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. Estavam com ele 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Zimba, servo da casa de Saul, e os 15 filhos e 20 servos de Zimba. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei. Atravessaram o rio para ajudar a família do rei a chegar à outra margem e para fazer o que ele lhes solicitasse. Pronto, agora a gente vai continuar aí no versículo 18, que tem um título assim, recebe um novo título.
Davi tem misericórdia de Simei. Versículo 18 do capítulo 19. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou: Ó meu senhor, o rei, por favor, perdoe-me. Esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu senhor, o rei. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o rei ungido do Senhor. Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Disse Davi. Porque agem como se fossem meus inimigos. Hoje não é um dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: sua vida será poupada. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 24, que tem um título assim: O reencontro de Davi e Mefibosete. Versículo 24, capítulo 19. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Desde que Davi havia saído de Jerusalém, até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: Por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó meu senhor, o rei, meu servo Zimba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus, portanto faço o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o senhor mandasse nos matar. Contudo, o senhor me honrou ao permitir que eu comesse à sua mesa. Que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que você e Zimba dividirão sua terra igualmente entre si. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Pronto, meus irmãos, no versículo 30 a gente encerrou a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. Que em nome de Jesus a gente venha voltar aqui amanhã e continuar lendo a palavra do Senhor. Meus irmãos, assim, pelo menos para mim tem sido muito bom essas leituras aqui. Muito gostoso mesmo de ler. Tá certo, meus irmãos? Que o Senhor continue abençoando vocês, dando graça e sabedoria para vocês compreenderem, aprenderem e guardarem seus corações. Tchau, valeu, a paz do Senhor.